Olá, muito bom dia. De volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora são exatamente 6 horas e 17 minutos. E os pais estão em alerta com tanta violência. Nos últimos dias, tivemos notícias preocupantes que envolvem crianças e adolescentes. E uma das grandes discussões é como a internet é usada para influenciar as pessoas. Mas em uma era em que a tecnologia faz parte do dia a dia de quase todos nós, ainda existem pessoas que tentam manter os filhos o mais longe possível do mundo virtual. Esse é o caso da mãe do André, a Elis, e nós fomos conhecer um pouco dessa rotina. Pega. Como é o nome da brincadeira? Pega, pega. André tem 5 anos e sua rotina vai para a escola, volta, faz tarefa e depois tá liberado para brincar. E o que não falta é opção. Esse é o quarto do André, um universo de brincadeiras. Tem horas que ele arrisca uma viagem com os super-heróis ou faz arte na parede. Tem também a hora da brincadeira, do monta e desmonta com um Lego. Mas, ultimamente, ele tem gostado muito desse momento aqui, que acontece antes de dormir, a hora da leitura. Ele fez os cartazes. Secretamente, ele esperava. O incentivo de todas as atividades vem da mãe, a professora Elis Cotes. Eu acho que hoje nós vivemos um momento em que todo mundo tem um bombardeio de internet. A gente usa a internet o tempo todo. A criança, o André mesmo fala que às vezes a mamãe não dá atenção para ele porque só fica na internet. Nós ficamos ali no WhatsApp o tempo todo, querendo responder, querendo as demandas para resolver do dia a dia e acabamos ficando presos ali na internet. Mas na criança isso não é bom. Nem para o adulto é. Nós precisamos de um momento que a gente viva o real, assim, o face a face. E na criança, a grande perda é o não deixar a criança trabalhar a própria imaginação. Dados de uma pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet e o Centro Regional de Estudos para Desenvolvimento da Sociedade de Informação dizem que, no Brasil, 80% das crianças e adolescentes entre 9 e 17 anos usam a internet. Desses, 66% fazem o acesso mais de uma vez por dia, principalmente por meio de smartphones. O estudo também levantou dados preocupantes. Cerca de 21% dos adolescentes já deixaram de comer ou dormir por causa da internet. 17% procuraram formas de emagrecer. 10% para machucar a si mesmo. 8% relataram formas de experimentar ou usar drogas. E 7% procuraram formas de cometer suicídio. O André é mesmo daquelas crianças criativas e muito espertas. E exatamente por isso que Elis tem todo cuidado. Um dia desses, ela teve um susto. Um final de semana, nós estávamos dormindo. Quando eu acordei, eu achei a casa um pouco silenciosa. Eu falei, nossa, o André não acordou ainda? O André havia acordado, havia ligado a televisão, que é smart, e entrado na internet, estava vendo vídeos no YouTube. Eu passei depois meia hora passando os vídeos para ver o que ele tinha visto lá no histórico, para puxar tudo. Desse dia em diante, eu resolvi que de madrugada eu tomo as minhas medidas, que depois você pode falar, que eu não vou falar aqui em voz alta, porque ele não é bobo. Ele está bem aqui escutando, eu está fazendo a tarefa, mas ele está aqui, ó, só de ouvidos, né, André? Então, quando ele acorda, a televisão está quebrada. Todos os dias a televisão está quebrada. Olha aí, é uma boa dica. Com todos os critérios adotados pela mãe, sobra para o André escolher o que brincar. Aqui no quarto do André tem várias opções de brincadeiras, mas eu queria que ele falasse pra gente qual é a tua preferida, André. Lego. É? Por quê? Porque Lego tem muita imaginação e também dá pra você montar roupas, tipo aqui, ó, que eu tô montando aqui. E o parquinho? O parquinho, ele fica lá embaixo, tá à vista lá da... Você gosta de brincar no parquinho ou você prefere seu quarto? Lá no parquinho, mas cuidado aqui pra não perder. Aqui, ó, eu também tenho essas patas aqui. Olha, é tudo uma grande brincadeira que dá até vontade de ficar aqui com o André brincando, de montar. Posso brincar contigo, então? Também pode. Tá liberado.
E nos últimos dias, a suposta aparição da boneca Momo em vídeos infantis se tornou uma preocupação a mais para os pais. E com isso, uma discussão voltou ao topo dos assuntos mais comentados na internet. A responsabilidade da família pelo conteúdo e tempo de exposição do público infantil à internet. Para orientar os pais e responsáveis como eles devem agir em determinadas situações, a gente está recebendo aqui no estúdio a Shirlene Soares, que é psicóloga infantil. Seja muito bem-vinda ao Manhã no Ar, um excelente dia. Obrigada. A gente viu ainda há pouco na reportagem o André, que é um menino que é meio que na contramão da maioria das crianças hoje em dia, com essa questão da acessibilidade à tecnologia e até o uso da tecnologia como uma ferramenta de alívio em determinados momentos para os pais, né, que utilizam o tablet, a televisão, o computador como uma distração para a criança para conseguir resolver outras coisas. E isso pode ser um problema, né? Sim, sim. A gente vê que os eletrônicos acabam entrando na vida dos bebês, né? Como essa questão do alívio. Os pais estão no restaurante e entregam lá um tablet para a criança ficar vendo vídeos. E naquele momento resolve, mas depois se cria problemas futuros com certeza. E para participar da nossa entrevista, a gente tem a colaboração de pessoas, de nosso telespectador, que tem algumas dúvidas relacionadas a isso. A primeira dúvida é de uma mamãe. Vamos assistir? A internet está completando 30 anos e agora, em 2019, existem muitas notícias sobre este assunto, principalmente sobre o acesso de adolescentes à informação. Nós viemos então saber quais são os maiores questionamentos dos pais em relação a isso. Meu nome é Amanda, sou mãe da Joana, ela tem 10 anos e eu gostaria de saber se a internet ela pode influenciar na personalidade da minha filha mais para frente. Tem influência? Sim, claro, porque na infância a criança está estruturando a personalidade dela. Então, tudo que ela está absorvendo, ela está no efeito esponja, né? Lógico que o ambiente familiar ele é muito mais determinante. Porém, tudo que ela vai assimilar do meio também vai ter interferência na personalidade dela. Principalmente se ela ficar muito à vontade para visitar um conteúdo repetidamente enquanto está em construção de personalidade, com certeza vai ter interferência. Você falou que o ambiente familiar pesa mais do que essa exposição. Porém, a gente vê hoje em algumas situações uma realidade de muitas crianças que são filhos de pais vivos, mas são órfãos, né? Que estão ali dentro daquela realidade de pai e de mãe, mas que não têm aquela atenção, aquele direcionamento e educação de pai e mãe, apesar de ter os dois. Então, ele vai absorver muito mais da personalidade da babá, né? Da personalidade dos professores, dos amigos, dos pais dos amigos do que dos próprios pais. Só que eles vão estar copiando os pais também, no modelo errado, né? Da ausência, da negligência. Então, tudo está contando para a construção da personalidade. E tem uma fase da idade da criança que essa personalidade é formada, um período normalmente que é a fase mais forte? Sim, a maioria dos estudos dizem que até 7 anos ali você está formando a base, né, da personalidade. E até os 16 anos, ali na fase da adolescência, você está reeditando a infância, é como se você tivesse uma oportunidade de passar o caderno a limpo. E muitas vezes você tem como reestruturar, né, a criança, muitas coisas que estão na base da personalidade você não tira mais. Mas muita coisa você tem a oportunidade ainda de reestruturar e de reorganizar, né? Então, a essência da personalidade, a gente costuma dizer que a gente não consegue modificá-la quando chega à vida adulta, mas que a superfície, né, muita coisa, muitos traços da personalidade, traços de caráter, a gente consegue sim fazer alguns ajustes e conseguir reorganizar a criança ou adolescente emocionalmente, caso os pais procurem o apoio, né? Temos mais uma pergunta de um pai agora. Meu nome é Rony, meu filho é o João Gabriel e a pergunta que eu gostaria de fazer é: qual o limite que a criança deve ter dentro da internet? Isso tanto do que deve ser acessado quanto o tempo de uso, né? Essa é uma ótima pergunta, porque a maioria dos pais, né, eles não sabem. A maioria dos pais, eles costumam até usar um modelo que eu costumo dizer que não é um modelo muito saudável, né? Eles dizem assim, não, durante a semana ele estuda, então ele tem que estudar, dormir cedo, então eu não deixo ele pegar. Mas, em compensação, deixam um fim de semana todo. Acabam deixando a criança ter o que a gente diz ali de um modelo abusivo, porque ela vai ficar horas e horas, ela vai ficar ansiosa para o fim de semana chegar, né? No fim de semana ela vai se isolar da família. Então, o ideal é que os pais deixem sim o uso diário, né? Com limitação de no máximo até 2 horas. Os especialistas falam que no máximo até 2 horas de uso de uma forma supervisionada, né? Sem ter acesso a conteúdos que vão prejudicar essa criança, de uma forma supervisionada, até 2 horas por dia não causaria problema nenhum.
Temos mais pergunta aqui de pais. Meu nome é Marcos de Libório, sou pai da Sofia Oliveira Libório. Eu queria saber se tem algum tipo de comportamento, se a minha filha viu algo de anormal na internet. E isso a gente traz à tona também, principalmente pela repercussão do vídeo que está circulando em WhatsApp, né? De acordo com as informações, seriam vídeos infantis que do nada surge aquela boneca e que orienta as crianças a se machucarem, a cometerem suicídio, algo do tipo. A gente preparou até algumas dicas aqui para os pais ficarem atentos. Sim. Então, assim, é muito importante que os pais eles fiquem muito próximos dos seus filhos. Porque se acontecer de os pais trabalharem muito e no final de semana, no final do dia só fizerem um checklist da tarefa, fez a tarefa, como é que foi na aula, tudo bem, certo? A maioria dos pais só fazem essas perguntas, né? Mas não se interessam pelo emocional da criança. E muitas vezes a criança está assim ansiosa, ela está nervosa, ela está mais impulsiva, né? Ou ela está mais tristinha, ou ela acaba se isolando, não querendo contato familiar. Isso são sinais de que a criança não está bem, de que algo está causando interferência no emocional. Pode ser na escola, pode ser na internet, pode ser em qualquer ambiente, mas o ideal é que os pais realmente estejam próximos dessa criança, que eles se aproximem para saber o que possa estar acontecendo. E muito legal essa questão do questionamento da boneca Momo, porque assim, fazem os pais se alertarem, porque a boneca Momo é um dos perigos possíveis que estão na internet, não tem nada comprovado, mas tem muitos outros, gente. Principalmente a rede de pedofilia mesmo, que joga muitos conteúdos ali que fazem as crianças se aproximar e muitas vezes são situações muito perigosas. Como eu tive um caso de uma adolescente, pré-adolescente, né? Entrando na adolescência, ela estava num aplicativo onde baixava música, vídeos, e uma das pessoas se passava por alguém da mesma idade, conversava com ela e enviou um link e pediu para ela baixar. E era um vídeo, né, de conteúdo pornográfico de um adulto fazendo sexo com uma criança. Então, tudo isso está na internet, né? Tudo isso está no portal aberto. E se você deixa seu filho lá, você está correndo o risco de que ele realmente acesse coisas muito perigosas. E falando nesses riscos, a gente preparou também algumas orientações sobre os cuidados que você, papai, mamãe, responsável, pode ter para garantir que sua criança não seja submetida a esses riscos que vêm junto com o uso da internet. Supervisão, ferramenta de supervisão, né? O Google Kids é uma dessas alternativas, é saber o que está acessando, não deixar o tablet, o computador para o filho ver o que quer na hora que bem entende. Não, de forma alguma, né? Então tem esse apoio, né, do Google Kids, que ele já faz o filtro, só permite que a criança acesse conteúdos infantis. Mas também tem aplicativos que gerenciam o tempo, né? Se você quer realmente ver se seu filho vai cumprir o tempo que combinou com ele, mas nada substitui, gente, a supervisão humana, né? Não deixar essa criança solta, porque às vezes o pai instala o aplicativo lá, não, eu sei que ele só está ficando 2 horas usando o celular, mas e aí? Você não está nem vendo o que ele está assistindo para conversar com ele sobre isso. Então nada substitui realmente a supervisão humana. E uma das coisas muito importantes é que os pais tenham um tempo de orientação, que a gente chama de psicoeducação, né? Psicoeducar os filhos sobre o que está lá fora, sobre o que realmente pode acontecer, né? Não de uma forma colocando medo, porque senão tem alguns pais também que fazem de uma forma muito pesada e acabam instalando ansiedade na criança. Mas de uma forma lúdica, dentro da linguagem da criança, é importante passar todas as orientações de cuidados. Para a gente encerrar, a gente falou até então das crianças de uma forma de prevenir, evitar que aconteçam problemas, fiscalizar, monitorar. Agora, para um pai, para uma mãe que está acompanhando a gente, que já está vivendo esse problema, que já presenciou algum conteúdo inapropriado que seu filho assistiu ou que faz buscas constantes na internet, qual a orientação para esse pai, mãe, o que ele pode fazer já diante do problema? Olha, diante do problema, o ideal é realmente buscar ajuda, né, de um profissional da psicologia, e buscar estar mais próximo do seu filho. E o que acontece? Muitas vezes, Adriane, também a criança boazinha, aquela criança que você olha e fala, não, tá tudo ok com ela é tranquila, ela é calma, às vezes ela está um vulcão em erupção, às vezes ela tem muito conteúdo. A gente trabalha com crianças e adolescentes, a gente tem um programa de imersão para adolescentes e o que a gente acaba percebendo? Que a criança que o pai deixa lá e diz, não, nossa, ela é ótima, eu só trouxe mesmo para ela desenvolver inteligência emocional, mas às vezes é a criança que tem tanto conteúdo armazenado de repressão e de sofrimento emocional, e os pais nem acessam, porque ela é a criança quase perfeita. Então, assim, o ideal é estar próximo dos seus filhos.
Porque eu costumo dizer que o filho que dá mais problema, aquele que é mais agitado, aquele que externaliza mais, talvez esteja sofrendo menos do que o que está calminho, quietinho e esteja sendo a criança perfeita realmente. Muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Um excelente dia. Obrigada pelas dicas. Obrigada. Bom dia. E essas foram as nossas dicas de hoje para você que está acompanhando o Manhã no Ar, para trazer os detalhes aqui, informações de como você pode pedir ajuda e identificar se o seu filho pode estar passando por algum tipo de problema. E agora a gente muda de assunto porque a falta de regras específicas para distratos imobiliários, ou seja, quando alguma das partes interessadas desfaz um contrato de compra e venda de imóvel, fez com que uma nova lei fosse criada. E ontem o Poder Judiciário fez um seminário para explicar todas essas mudanças. A lei entrou em vigor há menos de 3 meses, por isso existe a discussão entre desembargadores, juízes, advogados, procuradores e empresários. O que nós tínhamos antes? Sentenças dos mais variados tipos. Então, dependendo com que juiz cair, a gente tinha uma espécie de indenização. A lei hoje não, ela traz balizadores para a indenização por atraso, o distrato, a hipótese do distrato com a culpa da incorporadora ou a culpa do consumidor. Essas informações todas já vão estar no contrato nas primeiras páginas. Esse foi apenas um dos assuntos discutidos durante o seminário Judiciário e Mercado Imobiliário que ocorreu na tarde desta quinta-feira no anexo da sede do Tribunal de Justiça do Amazonas. O objetivo do seminário é esclarecer aos todos os interessados a relação que há entre o Poder Judiciário, o mercado imobiliário e os consumidores. Nós temos uma nova lei tratando do distrato, uma lei de 2018, e essa lei gera muitas dúvidas, tanto para os consumidores quanto para os empresários. Esse é o primeiro diálogo entre o Judiciário e o mercado imobiliário. Um dos momentos mais esperados desse encontro é a participação do ministro Luiz Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça, e do desembargador Welson Rego, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A diretora jurídica da ADEME comenta que, após a lei entrar em vigor, trouxe uma segurança a mais tanto para o consumidor como para a empresa. Os contratos eles eram escritos das mais variadas formas e isso gerava essa insegurança e a judicialização, porque não havia um consenso, não havia uma regra escrita e aí as partes acabavam judicializando a demanda. E ontem à noite, um buraco se abriu na Avenida Constantino Neri. Boa parte da avenida precisou ser interditada para que a CEMINF pudesse fazer as obras de recuperação da via. Parece que isso já virou rotina aqui em Manaus. A avenida foi interditada a partir deste ponto, esquina com a Rua Pará, até a Avenida Álvaro Maia, sentido bairro Centro. Os condutores eram orientados pelos agentes de trânsito a desviar a rota. Esse motorista de ônibus articulado teve muita dificuldade para fazer a curva. A gente vê uma cena difícil de ser encontrada aqui na Constantino Neri. Esse posto de gasolina, que geralmente é bem frequentado, vive movimentado aí de veículos, está deserto. Os funcionários não quiseram gravar entrevista, mas falaram em off, que já conversaram com o patrão deles, que está bem indignado porque essa noite vai ser uma noite de grande prejuízo. Já passava das 8 da noite e a chuva deixou o trânsito no local ainda mais complicado. Motoristas buzinavam e reclamavam. Mais uma vez está se mostrando que Manaus não está preparada, Mais um buraco, ninguém sabe o que vai fazer agora, Amanhã, então, na hora de pico, já era. Você passa por aqui sempre? Quase todo dia. Vai enfrentar aí um bom engarrafamento nos próximos dias? Com certeza, Infelizmente, terra dos buracos de Manaus agora, Chovendo, pior ainda. A avenida foi interditada por volta de 8 da noite devido a um buraco que se abriu bem no meio da rua. No início, esse buraco tinha poucos centímetros de diâmetro, mas já era bem profundo. E devido passar uma tubulação por aqui por baixo, essa área já estava bem oca. E por conta disso, os trabalhadores da Secretaria de Infraestrutura estão cavando cada vez mais esse buraco. A previsão para começar o aterro é somente quando a chuva der uma trégua. A parte da drenagem a gente conclui rápido, o problema é com a chuva, a parte do aterro, Então o aterro, a gente precisa de um material seco e se a chuva não parar, vai ficar mais complicado de a gente terminar hoje. Por enquanto o trânsito no sentido bairro Centro vai estar sendo desviado para Djalma Batista
mas centro-bairro continua normalizado. Por volta de 9h30 da noite, a Secretaria de Infraestrutura isolou a área para preservar a segurança de pessoas que passavam pelo local. A chuva deu uma parada às 10 da noite e foi então que a Seminf acionou uma escavadeira maior para acelerar os trabalhos. E olha só, o prefeito Arthur Neto também esteve ontem à noite lá no local onde essa cratera se abriu e disse que a obra estaria finalizada até as 4 horas da madrugada de hoje. E é para lá que a gente vai agora ao vivo, porque o Fred Rocha está no local. Fred, tudo resolvido? A via já foi liberada como previsto para as 4 horas da madrugada? Muito bom dia para você. Muito bom dia, Adriane. Bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã no Ar. Praticamente tudo resolvido, porque a gente observa aqui que o local onde a prefeitura fez o trabalho durante toda a madrugada já foi concluído. Era aqui o buraco, o asfalto já foi colocado. Agora há pouco, cerca de 2 minutos atrás, os trabalhadores da Seminf finalizaram aqui, eles estavam lavando aqui a Avenida Constantino Neri para liberar a via mais segura para principalmente os motociclistas, né? As pessoas que andam de moto aí, o barro aqui era um perigo para essas pessoas. Então eles lavaram com a ajuda de um caminhão-pipa. Por enquanto, a avenida continua interditada ali no trecho com cruzamento com a Pará, mas a expectativa é de que dentro de poucos minutos a Avenida Constantino Neri, no sentido bairro-centro, seja liberada, porque a gente pode observar que o trabalho já foi concluído, inclusive os trabalhadores já foram embora, eles saíram daqui tem cerca de 1 minuto, melhor dizendo. O outro lado da Avenida Constantino Neri segue normalmente, o fluxo seguiu assim durante a madrugada, só mesmo o que foi alterado foi esse sentido, o sentido bairro-centro. Até 10 minutos atrás, quando eu conversei com um agente do Manaus Trans, ele informava que o trânsito estava interditado ali na avenida, no cruzamento com a Avenida Pará, então, com a Rua Pará, melhor dizendo, então os motoristas que vinham no trecho aqui para esse sentido da Avenida Constantino Neri, que queriam seguir para o centro da cidade, eles tinham que pegar a Avenida São Jorge, depois pegavam o desvio na Arthur Bernardes, aí eles teriam que subir a Rua Pará, para pegar de Djalma Batista, ou seja, lá do outro lado, e aí eles seguiam no sentido centro e depois podiam descer o Boulevard, caso esse motorista quisesse seguir aqui pela Avenida Constantino Neri. É o desvio que, por enquanto, ainda está valendo para quem está acompanhando o Manhã no Ar, aqui na Avenida Constantino Neri. No entanto, como a gente está mostrando, a via já está completamente limpa, porque os trabalhadores realizaram esse serviço. O trabalho foi finalizado, durou toda a madrugada e agora pela manhã eles já tinham terminado, estavam só realmente fazendo essa limpeza aqui no local. E a gente fica na expectativa justamente de que o trânsito seja liberado. Os agentes do Manaus Trans tinham 2 acompanhando aqui o trabalho que estava aqui em ritmo final já por parte da Seminf. Eles saíram do local assim que os trabalhadores se deslocaram daqui e foram embora. Provavelmente porque retornaram para lá para informar e também retirar os cones que ainda estão em via pública para orientar esse desvio que foi feito pelos agentes do Manaus Trans. Então a gente fica aqui nessa expectativa porque, como a gente observa, o trânsito, por enquanto, ali a gente não consegue observar nenhum carro vindo, né? A não ser que essa Kombi que estava ajudando aqui com os trabalhadores da Seminf, só mais alguns, os últimos que ainda estavam aqui. E a gente fica na expectativa, olha só. Até algo atípico para esse horário, né? São 6h40 da manhã, mais ou menos. E aí, neste horário, o fluxo já é bastante intenso aqui na Avenida Constantino Neri, principalmente nesse sentido, né? O sentido que mais é utilizado pelos motoristas pela parte da manhã, por conta do horário de pico. 6h30, 6h40, tem muito ônibus que passa por aqui, tem muito carro que passa por aqui. A gente vai ficar na expectativa, Adriane, dessa liberação dos agentes do Manaus Trans aqui na Avenida Constantino Neri. Tá certo, Fred, ao que parece vai ser liberado a qualquer momento, né? Inclusive ele já tem algumas viaturas vindo, então o trânsito deve ser liberado a qualquer momento aí na Avenida Constantino Neri. O trânsito está tranquilo, ó, liberamos, acabamos de acompanhar a liberação do fluxo, né?
Tá, e, portanto, a via foi liberada. Enquanto a gente estava ao vivo, a Avenida Constantino Neri, para quem está começando a acompanhar o programa agora, nós estávamos acompanhando aí a obra que começou a ser feita ontem à noite. Abriu do nada, mais uma vez, uma cratera na cidade. Um buraco aí no meio da Avenida Constantino Neri, no sentido centro da cidade. Os trabalhos foram feitos ontem à noite, ainda bem que não tinha grande complexidade aí na área. E por conta disso, aí já foi resolvido a situação, aparentemente, e o fluxo está seguindo normalmente agora no sentido centro da cidade. Para você que ainda está saindo de casa, pode usar aí a Avenida Constantino Neri, o grande buraco já foi tapado. Agora a gente torce para que outro não se abra, como aconteceu lá no Veralves várias vezes. E agora chegou o momento da gente ir ao vivo lá para a Rádio FM O Dia, conversar com o Emanuel Cardoso, que está na 93.1. Olá, Emanuel, muito bom dia. Muito bom dia para você, bom dia para quem te acompanha aí na TV A Crítica. Como a gente falou, né, que aquela discussão toda da CPI do aumento do combustível ia acontecer, chegou a Assembleia Legislativa mais uma vez. Estava tudo quieto por lá, apesar das assinaturas necessárias. Agora, finalmente, essa solicitação, essa possibilidade de abertura de uma CPI vai ser colocada para votação em plenário. Então, os parlamentares precisam dar o ok para seguir. O primeiro desafio foi as assinaturas dos parlamentares. Finalmente, essas assinaturas foram conseguidas para que a CPI fosse instalada, Adriane. E isso nós divulgamos aqui, inclusive, já tem algum tempo. Agora, depois deste novo aumento que voltou a incomodar a população, todo aumento incomoda, um parecer, o presidente da Assembleia Legislativa divulgou que o parecer será encaminhado para a mesa diretora na próxima terça-feira e na quarta-feira a Assembleia Legislativa deve deliberar, então, sobre a criação dessa CPI. A gente lembra, Adriane Diniz, que outras CPIs já foram criadas, tanto no Parlamento Estadual quanto no Municipal, e não chegaram a um desfecho. O que se propõe por meio desta Comissão Parlamentar de Inquérito é a investigação para se realmente saber se há cartel, se há combinação, se esses preços, se esses aumentos ocorrem de maneira combinada, o que seria uma prática ilegal e lesiva para o consumidor, porque no momento em que todos os postos aumentam o preço para a mesma faixa, sendo postos de bandeiras diferentes, de empresários diferentes, de proprietários diferentes, e esses preços todos aumentam com a mesma faixa, isso pode sim, de repente, configurar essa prática. E agora os parlamentares, então, na próxima quarta-feira, decidem se essa CPI será realmente implantada ou não, e no caso de implantada, eles devem, então, mais uma vez, fazer essa investigação, fazer esse levantamento, Adriane. E é importante a gente ficar acompanhando, né? Porque isso, claro, mexe com todo mundo, né? Quando o aumento de combustível afeta quem usa o transporte, quem usa o seu próprio transporte, quem usa o transporte de ônibus, né? Porque daqui a pouco eles vão começar a querer reajustar também quando há um reajuste de combustíveis. E afeta quem trabalha com esse setor. Por exemplo, hoje, os profissionais que trabalham com aplicativo de transporte estão fazendo uma manifestação, se organizando para isso, justamente por conta da alta do preço dos combustíveis na cidade. Tem um detalhe, Manuel, o PROCON, que faz o levantamento, né, faz a lista aí de onde os postos estão cobrando preço abusivo, fica aqui na Avenida Constantino Neri, perto de onde a gente trabalha. E do lado dele, bem do ladinho mesmo, tem um posto com R$ 4,59. Você falou Constantino, é aqui André Araújo. André né? Araújo, Isso. perdão, André Araújo. Fica do lado e isso é o que já diminui o trabalho. A gente não sabe se esse foi um dos postos autuados já, que tiveram notificação, mas o fato é que, ao que parece, os empresários, donos de postos, não estão muito preocupados com essas notificações que chegam do PROCON, com essa possibilidade de CPI ou de reivindicação da população, né? É importante também lembrar que, além da CPI, caso ela seja barrada, a própria polícia pode fazer, Ministério Público, junto com esses dados levantados pelos PROCONs, podem agir para verificar de fato se há cobrança de um preço abusivo. Porque o cartel seria a combinação de valores, mas a cobrança do preço abusivo pode ser em qualquer momento, independentemente de uma CPI, né, de uma comissão parlamentar de inquérito. Nesse caso, Adriane, o que está pesando no bolso é a gasolina, né? O reajuste é o da gasolina, é isso que o órgão de fiscalização está de olho, mas toda vez que a gasolina tem reajuste, o etanol, por exemplo, segue esse fluxo.
né? Se a gasolina está com um preço mais alto, automaticamente o etanol sobe. Se o preço da gasolina baixa, o etanol também. Ou seja, todos os outros combustíveis acabam sendo reajustados conforme a gasolina. A gasolina acaba sendo o parâmetro para esses demais reajustes. E você citou o caso do transporte coletivo, que funciona, os veículos funcionam a diesel, mas tudo está inserido. Por isso que essa investigação é importante. E mais, tem muita atividade econômica, muitas atividades econômicas, algumas mesmo informais, que as pessoas dependem de veículos para fazer a sua atividade econômica. Então, o impacto sobre o combustível sendo o principal insumo, acaba afetando diretamente essas atividades. Eu não estou falando apenas de taxista, de motorista por aplicativo ou mototaxistas, não, mas tem vendedores ambulantes, comerciantes, representantes comerciais, atendedores, montadores. É muita gente, Adriane. É o que faz a cidade, é o que faz as veias dessa cidade circular, as ruas dessa cidade circular, enfim, é algo que os parlamentares realmente precisam estar atentos, e não apenas quando há o clamor popular, né, Adriane? Quando as pessoas reclamam. Se já existe essa suspeição, vamos dizer assim, já há algum tempo, e isso ficou morno na Assembleia, agora que o debate voltou, os parlamentares se mobilizam e é importante que essa mobilização realmente continue. E a gente vai esperar quarta-feira para ver se de fato vai ser montado, Adriane. Foi um pouco suado conseguir as 8 assinaturas necessárias para conseguir dar entrada a esse pedido de instauração de CPI. Tomara que agora o parlamento, os demais deputados não embacem, não prejudiquem esse andamento para que a investigação possa surgir. Alguns alegam que não há necessidade porque já houve algumas CPIs e não chegou a nenhum resultado definitivo, né? Não houve nenhum ganho direto ali. Essa pode ser diferente, né? Vamos torcer para que seja, né, Manuel? Muito obrigada por sua participação. Bom fim de semana para você e para todos os ouvintes da 93.1. Para você também, Adriane. Bom, excelente fim de semana a todos e na segunda-feira a gente se encontra por aqui, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau. E já a gente volta com as vagas do Cine. São 72 oportunidades de emprego nesta sexta-feira. E você confere as áreas onde essas vagas estão disponíveis. E no Dia Mundial da Água, a gente mostra que o desperdício é tão grande que é preciso produzir o dobro de água potável para abastecer a cidade. Eu volto já.